O promotor de justiça, Ricardo Herbstreit, da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, falou do trabalho do Ministério Público Estadual sobre as relações entre os salvados, que são os carros recuperados, e o crime organizado. Ele também relatou o trabalho da Polícia Federal na Operação Patrimônio em 2008 e lembrou que, à época, as quadrilhas já mostravam capacidade tecnológica na clonagem de veículos. Na visão do promotor, são grupos que lidam com muito dinheiro, usando automóveis ilegais, com documentos falsos e peças compradas em desmanches. Na oportunidade, o promotor apresentou 4 propostas à CPI que são: a equivalência do dano econômico à perda total, inspeção feita pela autoridade de trânsito que atende à ocorrência, alteração da resolução 544 no Denatran e a regulamentação da venda de salvados com cadastro de compradores. Com isso, o MP quer, a exemplo do que o Estado de São Paulo está fazendo, cadastrar todos os compradores de carros em leilões e, sobretudo, reduzir a criminalidade. Tirando da órbita das seguradoras a classificação do sinistro, porque nós estamos dando essa classificação a quem tem interesse nesse processo, nós avançaríamos muito no sentido de determinar o que é uma perda total, falando em termos bem leigos, do que não é. E a partir daí nós podemos passar a equiparar o dano efetivo com o dano econômico e transformar aquilo que der grande monta, perda total, vira sucata. Basicamente a solução está na integração de todos os órgãos de trânsito, das agências de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Detrans, de todo o Brasil, de forma que um carro que seja desmanchado aqui no Rio Grande do Sul não possa aparecer com a placa fora do estado e voltar para cá e seguir rodando normalmente. Se isso acontecer, já temos um grande avanço. O delegado da Polícia Civil, Marco Guns, titular da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul, DEIC, disse que no estado atuam 6 delegacias especializadas. Pela demanda, as ações concentram-se na capital e região metropolitana. Apresentou vídeo de operações policiais atacando organizações criminais e mostrou como agem quadrilhas especializadas, como uma na região metropolitana, com 29 integrantes que foi presa. Disse que Porto Alegre caiu da 1ª para a 3ª posição entre as capitais com maior número de roubos ou furto de veículos. Atualmente está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Os números reduziram desde que a delegacia foi criada em 2016. Pelos dados de 2017, na capital gaúcha foram furtados ou roubados aproximadamente 8.500 veículos, uma média de 20 a 23 carros por dia. No estado, foram 17.503 carros em 2017, 101 a cada dia. Em 2018, já são 2.890. 60% dos veículos são recuperados e retornam aos proprietários. Porém, o DEIC não tem resposta aos outros 40%. 40% dos veículos nós não temos resposta ainda, né? Ou seja, existe essa gama de veículos que não são recuperados. Muitos deles nós sabemos que são clonados, mandados para fora do estado, mandados para outros países, mas dentro desse número, que é uma quantidade importante, há suspeita, né, trazida pelos elementos das testemunhas que já foram ouvidas aqui, de que pode ser que esses veículos estejam sendo desmanchados para uso de oficinas que são credenciadas às seguradoras. Marco Guns reclamou da dificuldade do órgão no acesso aos dados informatizados em nível nacional. O nosso banco de dados, né, as nossas consultas integradas, é um sistema bastante rígido, bastante completo. De fato, é um sistema de identificação de pessoas, identificação de veículos, de presos. Há diversos outros sistemas integrados de outras instituições que integram nessa base de dados estadual. É um banco de dados bastante amplo e realmente bem influente nas nossas atividades de polícia. E ele é o mais eficiente do Brasil? Sim, que nós temos conhecimento, consultas integradas, o sistema de base de dados, de pesquisa de dados estadual mais eficiente que nós temos hoje no Brasil em operação.
E o GID? O GID ele é um sistema informatizado, administrado pelo Detran, alimentado pelos Detrans, mas infelizmente ele é muito frágil com relação a informações mais completas com relação à cadeia de proprietários, a características dos veículos, acidentes dos veículos. É um direito fundamental de qualquer consumidor saber a origem do veículo que está comprando, né? Saber todos os dados, onde é que tem que haver segredo numa situação dessa. Se eu quero comprar um carro, eu tenho o direito de saber toda a história desse carro, né? Eu posso comprar um veículo de Roraima, não tem problema nenhum, né? Que passou por Minas Gerais, que passou pelo Rio de Janeiro, que passou por São Paulo e chegou aqui. Não importa, se eu quiser comprar, eu posso comprar, eu tenho essa liberdade como consumidor, mas eu tenho o direito, acima de tudo, de saber qual é que é a história desse veículo. E hoje essa pessoa, o cidadão, está completamente privado dessa informação. Com relação às seguradoras de veículos, o delegado afirmou que após denúncias, a Polícia Civil vai atuar. Em havendo a notícia crime para a nossa delegacia, nós temos elementos que estão sendo levantados aqui pela CPI, digamos que amadurece, digamos assim, a necessidade de uma investigação mais profunda, inicialmente de forma colaborativa por parte da Polícia Civil, que investiga fatos e não suspeitas, né? Por isso que nós temos verificações preliminares, toda uma produção de conhecimento anterior, que precede, digamos assim, a instauração de um inquérito policial, que é algo bastante grave e bastante profundo. Mas, em surgindo novos elementos, como a CPI está aprofundando, a probabilidade é máxima de que haja instauração por parte da Polícia Civil. Como testemunha, prestou esclarecimentos à CPI o diretor do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio Grande do Sul, Alexandre Ruga. O engenheiro mecânico fez denúncias e relatou como se dá o processo e como as seguradoras agem manipulando todo o mercado. A seguradora, como qualquer outra entidade comercial, trabalha com o sentido de fazer a sua venda de seguros no melhor ganho possível e com a menor despesa. E aonde que ela aperta para reduzir sua despesa é em cima das oficinas reparadoras. Então hoje, a atividade de reparação e a indenização de um sinistro, eu garanto que não ultrapassa 10% do volume que as seguradoras despendem para indenizar os seus segurados. Então ela está apertando justamente o elo mais fraco da cadeia. Esses 10% representam os reparadores, representam o conserto no seu veículo, o conserto no para-choque do seu veículo. E aí que então ela está oprimindo o setor da reparação, pagando preços aviltantes, preços extremamente baixos, né? E manipulando o mercado, como a gente sabe que é feito manipulado. Ela utiliza de algumas oficinas parceiras, ditas parceiras, ou alguns chamam de referenciadas ou credenciadas, para usar como referência de valores. E a gente sabe muito bem, quem é do ramo da reparação, que não se consegue trabalhar pelos preços que estão sendo praticados, né? Você não consegue, a não ser que você use alguns subterfúgios que entram para o lado criminoso, né? Como peças usadas, peças roubadas e peças de procedência duvidosa e não originais. Eu estou do lado do consumidor, porque eu quero que ele tenha plena liberdade de optar qual é a melhor forma de ser atendido. Pelos depoimentos, todos veem a CPI como uma oportunidade para a alteração da legislação atual. 2 projetos de lei já tramitam aqui no Parlamento Gaúcho. O de número 294 do ano de 2015, de autoria do deputado João Fischer, do Partido Progressista, facilita o acesso do cidadão ao histórico de ocorrência dos veículos. Pela proposta, a consulta poderá ser feita no site do Detran apenas com a indicação da placa do veículo. O outro projeto é o de número 136, também de 2015, e é do deputado Ronaldo Santini, do PTB, e determina que no CRV conste a quilometragem exibida no odômetro dos veículos, atualizando a cada vistoria de transferência de propriedade aqui no Rio Grande do Sul. Podemos, a nível de legislativo, com algumas leis, dificultar a ação da criminalidade nesta área. Então, ainda todos os primeiros passos da CPI, teremos muita coisa pela frente. Foi a segunda reunião que ouviu testemunhas e certamente, se continuar do jeito que está, teremos um resultado muito produtivo, porque eu volto a dizer, essa CPI tem uma característica, é a única CPI que eu conheço que tem como parceiro efetivo, participando aqui dentro da CPI, o Ministério Público e a Polícia Civil Gaúcha através do DEIC, que investiga crimes desse tipo.
Aquilo que nós pudermos legislar aqui a nível de Estado, que for da nossa competência, nós o faremos. Mas outras questões, como até mesmo decisões do Denatran, lá em Brasília, nós vamos ter que fazer pressão política em cima dos órgãos responsáveis, ou até mesmo construir através da Câmara dos Deputados ou do Senado da República proposições que venham não ao interesse de um ou de outro parlamentar, mas no momento que essa CPI tomar uma decisão global, é uma decisão da Casa Legislativa Gaúcha e mais, é uma decisão, é um pedido, é um apelo da população gaúcha. O presidente do Parlamento Gaúcho, o deputado Marlo Santos, compareceu à reunião dando seu apoio à CPI. Essa CPI jamais passará em branco. Que todo o resultado que Vossas Excelências apurarem aqui diante de toda a demanda que depender desta presidência será levado a cabo com toda a presteza. Seja bastante efetivo na situação de responsabilização da Assembleia naquele seu dever de fazer, tanto de ações diante do Ministério Público, quanto da Justiça, quanto de ações da própria Casa, porque esta CPI, ela, além de todo o apoio, tudo aquilo que for o desiderato e o encaminhamento que Vossas Excelências derem, a presidência acatará na íntegra.